Doutor, tem a pré-diabetes e o diabetes. Sim. Qual é a diferença, doutor? Existe essa diferença do pré e do Tá. literalmente Como nós já diabético? falamos inicialmente, todo paciente abaixo de 35 anos, que tem obesidade ou sobrepeso e tem uma história familiar de diabetes, deve-se fazer o rastreamento laboratorial, as medidas laboratoriais. Mas os indivíduos acima de 35 anos, com sobrepeso, obesidade, com história familiar, sedentários, dislipidêmicos, hipertensos, obrigatoriamente, dentro do screening, né, da investigação laboratorial, tem que se colocar pelo menos uma glicemia de jejum e uma hemoglobina glicada. Óbvio. Agora, quais são os critérios para dizer eu sou pré-diabético? Na glicemia de jejum, o paciente tem que ter uma glicemia entre 100 e 125. Isso é pré-diabético. Pré-diabetes. Um indivíduo tem uma hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4. Mas digamos que o indivíduo seja, por exemplo, no meu caso em particular, que meu pai era diabético. Eu posso me satisfazer só com isso? É uma medida salutar. Aí, com isso, o que eu devo fazer? Dieta e exercício e, eventualmente, acesso, dependendo da refratariedade, a essas medidas que foram implementadas e não se houve uma solução, a gente pode tentar fazer a introdução de medicamentos. Mas existe um outro dado que hoje a literatura mostra, os estudos clínicos têm mostrado, inclusive as federações de diabetes, as academias de diabetes do mundo, tanto a europeia como a americana, têm preconizado o TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose. O que é esse teste oral de tolerância à glicose? É você pegar uma bebida açucarada com uma concentração de 75 gramas de glicose. Isso é muito comum a gente fazer em gestante. É obrigatório fazer a gestante porque é uma prevalência grande de diabetes gestacional. Uma em cada 6 grávidas vai ter diabetes gestacional. Nossa, doutor, sério? Uma em cada 6. Então, com essa situação, é necessário se fazer o rastreamento laboratorial. E, normalmente, qualquer grávida vai para o laboratório. Minha filha tem 8 anos, hoje é minha caçula, e minha esposa foi para o laboratório, ficou lá 2 horas. A sua esposa provavelmente deve ter feito também, como todas as mulheres grávidas fazem. É um exame ruim, que você ingerir 75 gramas de glicose, tem enjoo, tem mulheres que vomitam. Então, o que hoje nós estamos fazendo? Exatamente. Os estudos mostraram o teste de tolerância à glicose, oral de tolerância à glicose, com 1 hora. E por incrível que pareça, não só nas grávidas, estou dando exemplificando a situação, como é ruim o exame. Uhum. Mas você pode fazer naqueles indivíduos que você tem uma dúvida, será que realmente essa glicemia de jejum alterada ou essa hemoglobina glicada realmente não vai demonstrar que esse paciente possa ter futuramente diabetes, a probabilidade de ter? Então você faz o teste de oral de tolerância à glicose por 1 hora. E aquela faixa entre 155 e 208, você estabelece a pré-diabetes. Acima disso, diabetes. Só que esse teste foi mostrado em termos de eficácia, de acurácia, para a prevenção de diabetes 1 ano antes. Então, hoje é uma ferramenta que você pode utilizar naqueles pacientes em que você acha que realmente tem uma prevalência maior de ter diabetes. Aí você utiliza também ela como uma forma de fazer o diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes. Agora, acima de 126, você é diabético. Acima de 6,5, você também é diabético. E o teste de tolerância à glicose, acima de 208, você tem um diagnóstico de diabetes. E aí, doutor, eu já Só uma ressalva, me perdoe, favor. diretor. Só uma ressalva. Os indivíduos pré-diabéticos, eles também concorrem com o risco, logicamente numa proporcionalidade menor, de complicações tanto na visão, nos nervos, como no rim. E, paralelamente também, alterações de complicações cardiovasculares, tanto no sistema no acidente vascular cerebral, como no infarto agudo do miocárdio. Você também concorre com essa probabilidade menos nos pacientes pré-diabéticos. Aí volta aquilo que o senhor acabou de falar. Olha, eu descobri que eu sou pré-diabético, senhor. Doutor, o que o senhor já fala para o seu paciente imediatamente? Você é pré-diabético, você precisa fazer isso. O quê? Primeira coisa, a dieta. A dieta. Essa dieta tem que ser. Resume-se em quê, principalmente, doutor? Fruta, verdura, legume, restrição de gordura saturada, restrição de bebida alcoólica, no máximo 100 ml, uma dose só no máximo. Uhum. Se estiver fumando, para de fumar. Porque o que nós não queremos, diretor, efetivamente, é que esse paciente não se torne diabético. Se você fizer no indivíduo que tem menos de 60 anos de idade, com diagnóstico de pré-diabetes, você com dieta e exercício, mas exercícios programados, uma dieta balanceada, com uma restrição calórica em torno de 500 a 750 calorias, você reduz em torno de 70% o risco de diabetes. Nossa, é muito alto. É muito alto. E se você reduz, digamos que você tem um indivíduo que faça a dieta, faça o exercício e tem uma perda ponderal em torno de 5%. Ele já reduz significativamente a sua diabetes, controla a sua pressão, controla a sua glicose.
controla o seu colesterol. Se ele reduz em 10%, ele tem remissão do diabetes. Interessante. Então, são medidas básicas. Como já dizia um grande professor na minha época de faculdade, o grande herói da doença aguda é o médico. Agora, o grande herói da doença crônica é o próprio paciente. É mesmo? Interessante essa colocação. Com certeza. Interessante.